somos chamados à santidade, a viver uma vida repleta do Espírito Santo. Há quase 50 anos, Monsenhor Jonas Abib vive essa graça e mostra que é possível ter uma vida no Espírito. 2 de novembro de 1971, que eu tive a graça do batismo no Espírito Santo. O Padre Haroldo fez um dia que nós chamamos de Retiro da Boa Morte para os nossos seminaristas, no qual ele falou do que estava acontecendo na igreja, do derramamento do Espírito Santo. Ele falou sobre a renovação carismática, né? Eu não entendi o que era batismo no Espírito. Ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Eu conhecia os dons, mas eu não entendi o que eram os dons sendo usados na prática. Como eu desejei que acontecesse comigo aquilo que pouco a pouco o Padre Haroldo foi anunciando. Para dizer a verdade para vocês, eu não consegui entender em termos intelectuais o que era aquilo. Padre Haroldo falava de uma renovação que estava acontecendo por obra do Espírito Santo, que Jesus estava derramando o seu Espírito Santo, e com isso ele estava renovando a sua igreja. Estava acontecendo uma renovação dos carismas, e portanto essa renovação era uma renovação carismática. Ele falava a respeito da grande graça do batismo no Espírito Santo. Padre Haroldo, no final, passou o dom das mãos sobre cada um de nós padres. Eu não senti nada. Fiquei até meio sem jeito, aguardando alguma coisa e nada aconteceu. Mas naquela noite comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Não é apenas o Senhor derramar o seu Espírito em mim, é ao contrário, é o Senhor me derramar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é muito maior que eu e muito maior do que todos nós. Não é Ele ser derramado em mim, Ele me encher, mas é ao contrário, eu me derramar no Espírito Santo. Daí para frente tudo foi diferente. A minha celebração da Eucaristia, o meu gosto pela Palavra de Deus, até o arrependimento dos meus pecados, o trato com as pessoas, tudo mudou, porque o meu interior era outro. Eu não sabia tudo ainda de renovação carismática. Fui saber só depois de um mês. Mas já naquele mês, eu era outro Padre Jonas. Uma ação transformadora que, além de tocar o coração do então Padre Jonas Abib, também o levou a ser exemplo e instrumento de mudança para todos nós. E logo depois, eu já comecei, com a graça da cura interior. Primeira vez que oraram pela minha cura interior, eu chorei, que parecia que eu ia desmoronar, E tanta coisa Deus foi curando. E não parou. Deus veio curando. Realmente, uma pessoa curada interiormente, tudo vai se mudando dentro dela. Muda-se o interior, e mudando-se o interior, muda-se também o exterior. Irmãos, nós também, nós católicos hoje, nós padres, nós religiosos, nós pessoas que já participamos da igreja, ficamos nos perguntando, mas o que é isso que Jesus diz? Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque essa promessa não foi apenas para os daquele tempo, essa promessa é para agora. Até hoje, Monsenhor Jonas nos ensina, com seu jeito e suas palavras, a mantermos fiéis à condução do Espírito Santo. Qual é a dica? É permanecer, é pedir diariamente, é acordar e logo dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje juntos? É termos essa intimidade e rogar ao Senhor: Senhor, não me deixe perder a graça do batismo do Espírito Santo. Eu preciso permanecer. Eu não sou do mundo, eu sou cidadão do céu, eu sou filho do céu. Sou o que sou pela graça do batismo do Espírito Santo. Mais uma vez, eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, assim como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo ao seu mestre Elias e foi atendido, e Eliseu ficou duplamente cheio do Espírito Santo e operou prodígios, milagres, maravilhas, mais até
do que o seu mestre Elias. Que da mesma forma, Senhor, esses seus filhos e filhas, com porção dobrada do Espírito Santo, realizem maravilhas. Sim, que pelas suas mãos aconteçam sinais, prodígios, milagres, maravilhas. De seus lábios venham palavras de sabedoria, palavras de ciência, palavras de profecia. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que o discernimento venha imperar nos grupos, nos encontros, até mesmo nos shows. Sim, que o discernimento, Senhor, dos Espíritos venha sobre as pessoas, venha sobre esses teus filhos e filhas, e todos, replenados do Espírito Santo, possam realizar toda a tua obra como o Senhor quer. E sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quando termina um concerto, o pessoal aplaude, mais do que a orquestra, o regente. O regente foi o Espírito Santo. Vamos aplaudir o regente, que ele regeu muito bem. Regeu muito bem. Vem, 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 vem. Hello, everyone. I'm so happy to be with you. I'm picturing myself sitting down with my many, many friends from Brazil, from the Charismatic Renewal, and just sharing over a cup of coffee some things about the charismatic gifts in my life and using the charisms in ministry. This is not a formal teaching. It's just a very spontaneous sharing about charismatic gifts from right here in my kitchen in Covington, Louisiana, very far away from you. I'm going to be praying with you during your Enfi. I remember how wonderful it was a few years ago when I came and I was with you in person. Well, you know the story of the Duquesne weekend. You know the story of my own baptism in the Spirit. I didn't even know what charismatic gifts were. Now, I had read The Cross and the Switchblade, and I was fascinated by the wonderful workings of the Holy Spirit. But when I got back from the Duquesne weekend, and I began to reflect on things that were happening in our little group, like there were friends who were praying in tongues. I had not yet prayed in tongues. There were people receiving prophetic words. I didn't really know anything about prophetic words. And it was such a consolation to me to pick up the documents of Vatican II and to read this passage from Lumen Gentium 12. Allotting his gifts to everyone as he wills, from 1 Corinthians 12, God distributes special graces among the faithful of every rank, in other words, ordinary people like us. By these gifts, he makes these ordinary people fit and ready to undertake various tasks or offices advantageous for the renewal and upbuilding of the church. The manifestation of the Spirit is given to everyone for profit. This is the important part. These charismatic gifts, whether they're the most outstanding or the most simple and widely diffused, are to be received with thanksgiving and consolation, for they are exceedingly suitable and useful for the needs of the church. Now, I read that passage in Lumen Gentium 12 in the documents of Vatican II, and I said to myself, then the church approves. Then I can seek and receive the gift of tongues. I can give forth a word. I'm not sure if it's a prophetic word, but if it comes to my mind in the context of prayer, I can proclaim it and be confident that the Lord can use even somebody like me. Well, some of the first things that happened to me had to do with the gift of discernment of spirits. And this is a very important charism, and we should really pray, especially in the midst of so much confusion in the world and even in the church in some sectors, for this gift of discernment. What is of God, what is of the human spirit, and what is of the Holy Spirit. And it had to do with, I was at a prayer meeting, an early prayer meeting, just a few people, and there was a visitor coming.
And I was standing and he was speaking to me, and suddenly I just got almost like a chill and looked in his eyes, and I just felt a discernment that who he was and what he was saying was not of God. And so I did this. I made the sign of the cross, and I turned around and I walked away. And over the years in my ministry, I've had experiences where I could see and hear and even smell the presence of the enemy at work in someone. It's somewhat mysterious, but it's a very valuable gift in ministry. I remember talking to someone once, and as I looked in her eyes, Jesus says in the scripture, the light in our eyes, the light is darkness. Well, I looked in this person's eyes, and the light in them seemed to be darkness. And the way this person was addressing me, it was like in a mockery, in a taunting way. And it became clear that this individual was not living according to God's plan and according to his word. And at a certain point, I actually smelled a terrible odor that was like it was coming from a sewer. And so, how do the charisms work in mysterious ways? Sometimes we can see the presence of the enemy in someone. Sometimes we can hear in a taunting voice and ridicule. And it's possible to even smell the odor of Satan. So that's on the gift of discernment, which was one of the first that I experienced. And I would say in my own ministry, especially in recent years, or the last 20, 25 years, as Our Lady has called me to minister to priests, I rely very heavily on the gift of tongues and very heavily on the prophetic gift, the gift of revelation, or the gift of, sometimes it's called word of knowledge. The Lord spoke to me interiorly years ago, and he said, lay your hand on the hearts of my priests, and I will set them on fire with love for me. Well, I thought, how in the world could I go around laying my hand on the heart of a priest? Well, we were at a conference, and there was some need, and the person in charge asked everyone to gather around and pray for, not a priest, just for some situation. And the gentleman behind whom I was standing happened to be a priest. I didn't know he was a priest. But we were all putting our hands on the shoulder of the person in front of us. And so I put my hand on this person's shoulder, and we were all praying. And after the prayer, he turned around and he said to me, when you touched me, I felt like God touched me. And he was a priest. It was an immediate confirmation of the word the Lord spoke to me about how he wanted to use me in the charisms. And he has since, many, many years later, been in touch with me and been a real affirmation to the ministry that the Lord and Our Lady gave me. But what I want to tell you is this: when I'm in a situation of praying, whether it's for a priest or someone else, if I don't rely on my own understanding, if I don't even try to seek information, like saying to the person, well, what is it that's troubling you, or what is your problem? No, I simply rely directly on the Holy Spirit. I began to pray in tongues. And like that, just after a few seconds of invoking the Lord, using the gift of tongues, the Lord will give me some kind of a revelation, some kind of an insight. I remember once having a sense, as I did that, as I prayed just for a few moments in tongues, that there was something in the pocket of this particular person that was harmful to him. And with my understanding, I thought, well, I wonder what it could be. Is it cigarettes? Is he smoking, and that's injurious to his health? But the more I prayed, the more I had the sense that he had a photograph in his pocket. And as I began to inquire in a gentle and respectful way, it became clear that he had become very attached to someone that was threatening his commitment to celibacy. And I said to him, do you carry a photo of her in your pocket? He said, yes.
there it was, brothers and sisters. And so I encouraged him to take that out, rip it up, throw it out, and tell the Lord definitively that he was committed to Jesus, committed to his vows as a priest, committed to the way of the celibate way of life, which God does offer as a grace and a gift to our priests. You know, brothers and sisters, over now almost 54 years of ministry in the Charismatic Renewal, I could keep you here for a very long time with examples, but I would say, brothers and sisters, rely on the Holy Spirit. We're just messengers. It's not our word. It's not we don't have the ability to heal anyone, but we can be instruments of the healing, of the wisdom, of the conviction, of the light of God in the lives of the people we minister to. Pray in tongues. You know, we don't use this charismatic gift enough. Intercede in tongues. And brothers and sisters, stay in the Word of God. You know, the Word of God is so powerful. And St. Paul tells us it's meant to dwell in us richly. And so if we stay in the Word of God, I've experienced this through the pandemic. If we stay in the Word of God, then when we need it, like that, God lets that word come forth to speak, to counsel a brother or sister. It gets woven into a prophetic word. I think perhaps one of the most challenging times I've ever manifested or yielded to a charismatic gift was in Circus Maximus at the Great Jubilee in 2017. I was kneeling, everyone was praying. We were praying in tongues, all those thousands and thousands of people. I was right next to Pope Francis, and the Holy Spirit put a word in my mind. Lift up your eyes and see the fields are white for harvest. Lift up your eyes and see the fields are white for harvest. Brothers and sisters, I didn't have anything else. And I didn't know if it was even going to be appropriate to approach the microphone to give a prophetic word, but I couldn't get rid of that phrase. And so in faith, I stood to my feet, I walked over to the podium, and I said just that. I tell you, lift up your eyes and see the fields are white for harvest. And after I said that first phrase, then the rest of the prophetic word came. And as I was giving it, I knew it wasn't me. It was the Holy Spirit who had given me the prophetic sense and then had given me the courage and the grace to stand up and in the presence of the Holy Father, all those cardinals and all those people from around the world, to give forth a word that has been discerned by others as being an authentic word. But it's a risky business, brothers and sisters. It's a risky business to yield to the charisms in faith. But you know, if we do it with humility, if we do it with detachment, that we're not trying to commend ourselves, we're not trying to gain a reputation, we're not trying to get people to admire us, then the Lord can use us for his glory. And so I pray right now, Lord, pour forth your Holy Spirit with great abundance during this envy. Continue to anoint these brothers and sisters and let the charisms abound in their lives for your glory. Amen. God bless you. Olá, queridos irmãos, a paz. Eu sou Cristina Palma Machado, sou casada, tenho 2 filhos, sou da pequena cidade de Cantagalo, no interior do estado do Rio de Janeiro. Meu grupo de oração é um Novo Pentecostes e eu sou da Diocese de Nova Friburgo. Então, convidada pelo Vinícius a dar esse testemunho de vida fraterna. E eu gostaria que você pudesse pegar comigo, a palavra de Deus que está em Atos 2, 42, 47. E nós vamos ler alguns trechos da palavra. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. E nós vamos vendo então a imagem,
do nosso grupo de oração. A vida fraterna que acontece a partir de um grupo de oração. O meu batismo no Espírito Santo aconteceu em 1994 e que mudou a minha vida. Eu olhava, para a igreja naquela época e eu via muitos irmãos, um grupo de irmãos que saía da missa, que ficava feliz e que ali eu vi que tinha algo diferente, acontecendo. Chegou a minha vez. Eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo e fui batizada no Espírito no primeiro encontro do seminário. E daí todas as coisas mudaram na minha vida. Foi o batismo do Espírito Santo com todas as suas consequências. E eu logo fui para um grupo de oração, grupo de oração Filhos da Luz, na época, e assim comecei a minha vida de renovação carismática junto dos meus irmãos. Nós tínhamos toda uma rotina em que era dia de grupo, dia de núcleo, dia de visita aos idosos do asilo, ao hospital, aos presos que estavam na cadeia. Nós tínhamos o nosso horário de adoração juntos e tudo a gente fazia juntos. Era uma vida assim maravilhosa e hoje a gente continua vivendo essa vida maravilhosa de amor fraterno. Deus então ele faz muitas maravilhas nas nossas vidas. A gente experimenta então o mover do Espírito Santo. E o mover do Espírito Santo vai já durando 27 anos de caminhada, dos quais 20 anos foram em coordenações. Fui recebendo os chamados de Deus para grupo de oração, para coordenação de cidade, diocese, enfim. O meu grupo de oração que finalizei ano passado, a coordenação, e foi o mover de Deus, e o mover de Deus continua quando você bebe da água viva do Espírito Santo no seu grupo de oração. Em 2006, veio logo o mover do Espírito para a moção, grupo de oração bem perto de você. E Deus falava, arma a tenda no meio do povo, faça grupo de oração acontecer nos bairros, na periferia, onde ninguém chega, onde a minha palavra não vai. E assim, na nossa cidade, aqui em Cantagalo, nós visitamos mais de 2.000 famílias em 2006, 2007. Foi uma bênção, E hoje muitos grupos acontecem porque foi feito o grupo de oração bem perto de você, lá naquele bairro. E em 2011, infelizmente, aconteceu aquela tragédia em Nova Friburgo, e Deus falava também, ao meu coração, estava na coordenação da diocese, e Deus falava, vá, leve, junte os seus irmãos e vá e leve a minha palavra, leve o meu amor, leve a alegria, leve o abraço que cura para aqueles irmãos que estão lá tristes, sem alegria, sem perspectiva de vida. E assim nós fizemos. Eu digo, irmãos, que foi talvez a coisa melhor que fizemos como grupo de oração, como renovação carismática católica, levar o amor, aquilo que a gente vive para os irmãos. E assim a vida fraterna ela é vivida a partir de um grupo de oração que tem como consequência aquela primeira experiência de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos. A vida das primeiras comunidades se torna viva para nós em um grupo de oração, porque é a vivência dos carismas, é a vivência do amor fraterno, e a gente vai assim experimentando toda a ação do Espírito, sabe? Caem as rixas, caem as divisões, as dificuldades de relacionamento, porque o amor fala mais alto. Jesus Cristo fala mais alto no coração de cada irmão, e assim a gente vai experimentando e dando testemunho. As páginas do Evangelho, as páginas da Bíblia, elas se tornam vivas quando eu e você vivemos e os irmãos recebem esse amor. Eu me lembro que em 2017, no Jubileu de Ouro da Renovação, lá em Roma, a irmã Bridget McKenna, ela disse o seguinte: amem-se e derrotarão as armadilhas do demônio.
orem e as barreiras cairão. O mal deve ser vencido pelo amor e pela oração. E a nossa querida Beth Mansfield, que também está aqui conosco, né, neste ENF, e ela dizia: quando nós dizemos que nós somos de Deus, nós apressamos a nossa vida de santidade. Irmãos, hoje o Senhor coloca, né, para nós essa graça. O amor do Senhor, ele se torna concreto, né, quando é testemunhado por nós, né, via grupo de oração, e quando os irmãos recebem. Então, que possamos fazer com que Jesus sobressaia na nossa vida, que ele cresça, a gente diminua, a gente se abaixe, a gente se humilhe, que nós possamos desaparecer, irmãos. Servos, sonhos de Deus para o seu serviço no grupo de oração, coordenador de vicariato, sonhos de Deus para o seu vicariato, coordenador diocesano, sonhos de Deus para a sua diocese, coordenador estadual, sonhos de Deus para o seu estado. Vinícius Simões, continue sonhando os sonhos de Deus para a RCC Brasil. E nós que somos Renovação Carismática, irmãos, voltemos a sonhar, porque o sonho não morre quando a gente sonha junto dos irmãos, quando a gente partilha a vida, quando a gente vive esse amor fraterno. Sonho. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.